Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Sexta-feira é dia de estarmos aqui no nosso Dois Toques para conversarmos sobre futebol, essa coisa legal que é o futebol, discutirmos e temos questões muito interessantes aí. Uma decisão amanhã que o Pacaembu estará à altura de um clássico Grenal, pela sua história, é claro. Nós contamos no programa de hoje com a presença do Flávio Fiorin. Boa noite, seu Darcy. Tudo bem, Fiorin? Tudo tranquilo? Maravilha. Temos também aqui conosco o Ayrton Bernardoni, esta figura extraordinária da comunicação e do esporte gaúcho. Boa Tudo noite. bem, Bernardoni? Boa noite, obrigado pelo convite. Estaremos aí conversando sobre futebol. Aí. Muito simpático, vocês viram? Eu faço uma recepção... Sempre com um sorriso. É claro, eu faço uma recepção com jogo fogos, sabe? E ele, legal. Esse é o Bernardoni. Ricardo Pereira, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, nosso convidado do programa de hoje. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, Darcy. Boa noite aos colegas de debate. Um prazer estar aqui, agradecer o convite. Finalmente temos futebol novamente em 2020 e que se pare um pouco as especulações e que a gente se atenha ao jogo a partir de agora. Tá certo, mas não dá para deixar de tratar dos assuntos fora de campo, que tá. Os assuntos estão borbulhando, pipocando. E o que permite as especulações são as manifestações diferentes, né? Diferentes, uma coisa, outras outra, tá bom. Vamos começar por onde? Pelos jogos da dupla Grenal de quarta e quinta ou pela Copinha amanhã? Fiquem à vontade. O Grêmio está dividido em dois Grêmios, né? Dois Grêmios. Tem aquele que vai jogar às 11 da manhã contra o Atlético Paranaense, né, na Arena, o jogo treino amanhã, e não se sabe ainda que time que o Renato vai colocar em campo domingo em Pelotas para buscar a recuperação, né? Depois daquela paulada que tomou do Caxias na Arena. Certo. Uma estreia complicada, né? Ricardo. Com um pouco mais de uma semana de trabalho, já jogar um jogo com um time que vem treinando já há algum tempo. Desde dezembro já estão treinando. Um time que fisicamente muito bem, o time do Caxias. E eu acho que nesse primeiro momento ele não pode fazer terra arrasada, porque foi um resultado em cima de um início de trabalho. Eu acredito que o Renato vai colocar o time titular domingo, porque como o tiro nesse primeiro turno é curto, são só 5 jogos, né? Sim. Eu imagino que o Grêmio vá a Pelotas para buscar esses 3 pontos perdidos na Arena aí contra o Caxias. Bernardoni, o que você achou aí? Olha, o problema é o seguinte, o Grêmio e o Inter, o jogo do Inter provou que os aspirantes são superiores a qualquer time do interior. Se o Grêmio tivesse botado o segundo time contra o Caxias, não teria perdido. Agora bota os titulares e toma 2-0 de um time que é da D. Quer dizer, tem cabimento? E aí a explicação do Renato também, não, porque pouco treino, bate na canela. O time que jogou contra o Caxias vem jogando há 4 anos junto. Há 4 anos eles vêm jogando junto. Só não treinaram a última semana, mas jogam há 4 anos junto. Não pode dar desculpa que não estão desentrosados. Esse papo furado que ele vem dar explicação e pior, a maioria dos repórteres aceita tudo. Quando o cara diz que tem 3 times no Brasil, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. O resto, quer dizer, o Grêmio perde para o Caxias, não ganhou nada durante o ano e é melhor do Brasil, melhor futebol do Brasil, perde para um time da 4ª divisão. Pelo amor de Deus. Mas o Campeonato Gaúcho vale ou não vale? Não, claro que vale. Bom, é um título. É um título. Vale, mas eu acho factual. Eu acho que é uma análise meio... O Grêmio ganhou o Gauchão ano passado, o Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Obviamente, nós tivemos 2 pancadas, que foi as desclassificações, principalmente para o Atlético Paranaense, quando o Grêmio era favorito, e contra o Flamengo naquele jogo fatídico no Maracanã.
Mas o Grêmio, eu assino que hoje o Grêmio, junto com o Flamengo, abaixo um pouco do Flamengo, mas junto com o Palmeiras, são os times que têm os elencos mais recheados. E o Grêmio fez uma janela de contratação muito boa. O diagnóstico feito em cima dos problemas do Grêmio no ano de 2019 foi bem feito. O Grêmio dispensou aqueles jogadores que já não davam mais resultado. O Grêmio fez boas contratações. As laterais, que sempre foram um problema do Grêmio, eu acredito que nós fizemos 2 boas contratações para a lateral direita, o Orejuela e o Só tem um detalhe. Ferraz. No jogo contra o Caxias não mostraram nada. O goleiro tomou um frango. O lateral deu um passe para o cara fazer o gol. Quer dizer, que grande contratação é essa? Mas é muito cedo para fazer uma análise. Porque tu acha que esse goleiro é melhor que o que estava? Para mim melhor, não é. fora de ritmo. Para mim não é, porque o cara não joga. Mas o cara não joga 1 ano. Tu disse que ele é melhor que o cara que vem jogando. Mas por uma decisão do treinador. Sim, ele que manda. Por uma decisão do treinador. Ele que manda. Vai trazer agora. Ele vai trazer 2 velhos também para o time. Ele que manda lá. O Grêmio em 2017 chegou a ser dado como rebaixado no Campeonato Gaúcho e ganhou o Campeonato Gaúcho depois. É muito cedo para fazer uma análise definitiva. Eu penso que o goleiro é igual ao que tinha aí. Esse goleiro que veio não é melhor. Se equivale ao Paulo Se Vitor? equivale e como se equivalem com os do Internacional. Eu também não entendo como é que no Internacional está uma briga para escalar o Danilo Fernandes. Já escalaram ele contra o Juventude, ele não jogou. Agora estão escalando para amanhã, ele não... Para mim, o melhor goleiro do Inter não vai jogar esse ano e é o Kehler. Mas quem é que está escalando? Não. A imprensa está escalando. A imprensa. É isso que eu digo. O cara não treina... Todos os treinos foram fechados. Aí o cara sabe... Concordo. Não, vai jogar o fulano. Eu digo que é o fã-clube do Danilo Fernandes que quer que ele jogue. E eu vejo os 4 goleiros da dupla Grenal no mesmo patamarzinho. Todos os 4 são irregulares. Os 2 do Inter são muito superiores a todos eles. Irregulares. O Lomba não foi titular na Ponte Preta, não foi no Bahia, no Inter, não foi no Flamengo. No Inter ele vem jogando muito bem. No Inter ele está disputando a posição com o Danilo Fernandes. Ele só ganhou a posição porque o Danilo se lesionou. Também. Então, o Danilo Fernandes não foi titular no Sport, não foi titular no Corinthians, também não foi nem no Internacional. Esse goleiro do Grêmio, Paulo Vitor, não foi titular em lugar nenhum. Esse Vanderlei também não foi titular. Eles são goleiros cíclicos, fazem bons anos e caem, bons anos e caem. Isso é outra coisa. Agora você diz assim, não, esse é o Tafarel, esse é o Darley. Não tem esse goleiro. Não tem. Não temos. Infelizmente não temos. Eu acho que as contratações do Grêmio foram pontuais, foram bem. Está se perdendo aí com o Thiago Neves e está se perdendo com o Diego Souza. O Thiago Neves, eu acho que no modelo de negócio que está sendo divulgado, eu acho que vale o risco, por ser um jogador de uma posição onde se tem carência, poucos times no Brasil têm. E esse mesmo Thiago Neves teve para vir há 1 ano atrás, não foi há 10, 12 como o Diego Souza, mas foi 1 ano atrás, teve para vir para ganhar um caminhão de dinheiro com um contrato de 3 anos. Mas agora o Diego Souza realmente, esse eu não contrataria. Futebol, ou sobre árbitro, Bernardoni, sobre cronista esportivo, tu tem que olhar o currículo do cara. Olha o currículo do cara. O currículo do cara é bom. Tá bem? Cresceu. O currículo do cara começou a cair, já não dá mais. E aí eu dou um exemplo prático, exemplo que existiu aí este ano de 2019. O Cruzeiro dispensou o Rafael Sobis. O Internacional foi lá e cresceu e trouxe. Na época, eu não estou dizendo agora, na época eu disse, olha, se não serve o Cruzeiro, não serve o Inter. Vai servir para o Ceará. Começa ali teve trampa fora do campo. Não sei, Bernardo. Como quero te dizer o seguinte, agora o Thiago Neves também não serve. Qual é a diferença do Thiago Neves e do Edilson em matéria de crescimento ou declínio na profissão? É o mesmo. É a mesma coisa. É o mesmo. Os dois faz 1 ano que estão em declínio. Agora, os dois, pelo currículo deles, fora do campo, eles não somam nada. Não, e o Grêmio tem onde... E o Grêmio, diferente do Rafael Sobis, diga-se de passagem. E o Grêmio tem onde buscar todas as informações sobre esses 2 jogadores. Basta falar com o Rogério Ceni.
Se entender que o Rogério Ceni é suspeito, porque ele também era um cara de personalidade, que mandava no vestiário, que derrubava treinador, Consulta o Mano Menezes também. consulta o Mano. Mas melhor do que isso, consulta um amigo do Grêmio, que toda a direção do Grêmio gosta muito dele, Adilson Batista. Peça a opinião do Adilson Batista. Você vê que ele já pegou a barca afundando e afundou junto. Sim, mas eu digo, mas ele foi quem tirou o Thiago Neves. Então, este pode... E reafirmou tudo que o Rogério Ceni disse. Então, o Grêmio tem a quem recorrer. O Grêmio não vai recorrer a ninguém da imprensa. A imprensa parece que é amiga do clube de futebol, que até treinamento eles fecham para que a imprensa não assista. Mas não vai recorrer por quê? Porque ele, em 2007, fez um bom campeonato no Fluminense com o Renato de treinador. Eu sei. Há 15 anos atrás. É por isso que eu estou dizendo. Aqui, os caras vão... O que eu fico invocado é que o Grêmio tem... perde a contagem nos dedos de tantos jovens bons que podem ser aproveitados. Agora ele traz 2 velhos e não é para ser reserva, para sentar no banco, é para ser titular. Tanto o Thiago Neves quanto o Neves todos os 2 vão ser titular aqui. Porque o Renato, trazendo eles, é que nem trouxe o Por falar em Renato, e o treinador do Internacional, ele, na movimentação do time ontem, ele chegou a transmitir confiança, transmitiu novidades para o torcedor colorado ou não? Para mim é o melhor que pisou aí nos últimos tempos. Por quê? Por quê? Porque ele fechou os treinos, disse como é que tinha que jogar e eles jogaram. Pelo menos boa parte do jogo é diferente do Internacional antigo, que ficava trocando passe, um lateral dava para o zagueiro dava para o outro zagueiro, ficavam 15 minutos trocando passe. Esse aqui não. Esse aqui vai para frente e briga para buscar a bola quando perde. Gostei. Tomara que o time titular faça melhor do que fizeram ontem. Concordo com. Foi muito bem o... Foi bem? Em relação aos últimos treinadores que aqui estiveram, como o Bernardoni salientou, deixou uma excelente impressão. Claro que é o primeiro jogo. Vai ter o Pelotas agora no fim de semana, mas uma impressão muito boa jogando fora de casa. O Musto, o Sarrafiore, foram destaques. O diferencial que eu vi foi o Sarrafiore que correu mais. Ele se esforçou bem. Não, jogou diferente. Jogou mais na frente. Agora, o que eu quero saber, o que eu gostaria de saber é o seguinte, tem que observar, um jogo só não dá. Mas teve uma jogadinha ensaiada que deu para ver, alguma jogadinha treinada? A do golo. A do golo foi treinada. Foi treinada. A troca de passe e o ataque com os 4 jogadores. Aquilo ali é pressão. Ali é outra coisa. Não, jogada não é pressão. treinada é... Com a bola. Com a bola. Treinada é tu... Com a bola. Jogada treinada é tu lançar sabendo que ali vai ter alguém para receber. Só não saiu o golo porque o cara tirou com a mão. Aí eu vou fazer a mesma análise que eu fiz do Grêmio, é muito cedo. Não dá para ver. O Juventude teve um jogador expulso com 15, 17 minutos. O jogo terminou 1-0. Obviamente ele é bom treinador, não fosse bom treinador não estaria se pagando o que está se pagando para ele vir treinar em Porto Alegre. O goleiro também fez 2 milagres que... Mas é muito cedo para fazer uma análise. Impressões se pode ter, mas para fazer uma análise mais o muito Inter cedo. Pressionou, foi para cima, uma coisa que o Inter quase não fazia. Tudo isso é verdade, mas contradece. Mas se a gente for e o Lomba fazer fez uma grande defesa, contradece. Se fizer uma comparação com o treinador anteriores, aqui, ó, não tem. Aqui, ó, ele está num nível muito maior. Comparar com os treinadores anteriores, é preciso saber se vão disputar, se o Inter vai disputar a Copa do Brasil, como disputou o ano passado, se vai disputar a Libertadores, como disputou o ano passado. Isso aí só Deus sabe. Mas então, esse é o resultado final do trabalho. O Grêmio que estava com o melhor time do Brasil, ganhou 2-0 aqui e tomou 2 lá. E perdeu nos pênaltis. Quer dizer, então... mas lá, esse jogo, o Grêmio perdeu fora do campo. Né? Perdeu fora do campo. Esse jogo aí, quando viajou... Como fora do campo? Sim. O Grêmio jogou contra o Palmeiras em São Paulo, certo? Ganhou. Jogou no sábado contra o São Paulo. Dispensou os jogadores até segunda-feira. Foram para o Rio de Janeiro, o Renato, os jogadores... Vieram para Porto Alegre. Começaram a trabalhar no domingo. Viajaram,
segunda-feira para jogar na terça em voo charter. Acho que é isso. É isso. Estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Se a viagem é para o Rio de Janeiro, viaja uma semana antes. Como é para Curitiba, viajou 12 horas antes do jogo. Vamos parar. Vamos brincar de fazer futebol sério. Que o Internacional não fez isso. O Internacional, sabendo das suas limitações do ano passado, estabeleceu um cronograma. Por exemplo, o Grêmio vai jogar sábado agora, amanhã, ele, quarta-feira, não sabia se jogaria com reservas ou titulares. Então, se tu tem um programa de trabalho estabelecido, tu já sabe. Olha, em Porto Alegre é o reserva e lá é o titular. Mas tu tem que ter um programa de trabalho. Eles tinham o programa, mas eles mandaram 8 embora, que estavam fazendo o programa. Não, esses aí não tinham nada a ver. Ô Bernardone, isso aí estava pronto há muito tempo, Bernardone. Bom, não importa, Bernardone. mas até pode- 10 dias atrás, a programação era feita com esses 8 que foram embora. Esses 8 não apitam nada. Ah, bom, Não tu está apitavam dizendo que nada. não apitou nada, tudo bem. Não apitavam nada. Tanto é que receberam o pênalti. Mas o Inter tinha um bom treinador ano passado. Se perdeu ainda mais quando mandou o treinador embora, que conhecia as limitações do elenco e que levou o elenco à final da Copa do Brasil. Claro, o erro foi esse. Sim, o presidente fez a mesma porcaria que fez o anterior, que mandou o... A como é o- torcida do Internacional tem que abraçar, tu tem que abraçar. Vocês correram com o Odair? Odair Helmond aqui. Essa é a verdade. Vocês correram com o Odair. Vocês têm que assumir essa verdade. Vocês não, o presidente. Claro, não, mas tu é colorado. Não, o Tu presidente. xingava ele Não, aqui. Tu ninguém queria aprovou. o Internacional ofensivo, o Internacional que não sei o quê. Ninguém Não, aprovou não a... adianta, velho. não E o adianta. outro que na semana do Grenal não mandou embora, o Aguirre, Sim, mas aquele está bem, aquele ali... foi sacanagem. Sim, ali Aí foi, o que fez o ali jogador? foi. O que fez o jogador? Deu o troco para ele. Tomou Ali- 5 do Grêmio. Ali foi. Agora, Entregou. aqui com o Odair, não. O Odair atenderam a solicitação do torcedor. Não, não. O jogo Inter e Juventude, a gente tem como pedir as imagens desse jogo aí, né? Podemos pedir? Quando tiver ok, por favor. Aí, ó. O jogo do Inter e do Juventude. 2 lances de pênaltis, né? 2 lances de... Um marcado e o outro não. Não, teve 2 lances de empurrão. É isso, né? Tu viu onde o Sarrafiori estava? Esse aí foi pênalti. Foi pênalti. Foi Foi pênalti. Sim, botou o jogador para a rua? Botou? Foi correta a atitude Foi. do Daronco. E a cobrança também foi bem feita, feito. né? Esse jogador aí vai ser interessante no time do Internacional. É. Foi bem tranquila para a cobrança, o Thiago Galhardo. É. Foi um bom nome que veio. Né? Como Foi. teve um pênalti no jogo do Caxias com o Grêmio, a favor do Grêmio também, que o Boatos não deu, né? Foi dentro da área e ele Ele deu fora. Mas ali tinha, na frente dele tinha um jogador. Aí o Lomba cresceu na parada, viu? Aí foi bem o Lomba. Foi. Foi bem nesse sim. lance. Fechou bem. É. Foi bem. Isso aí também foi pênalti. Esse foi pênalti. Foi pênalti também? Foi pênalti também. Foi. E os, Mas ele e os usou- analistas de arbitragem disseram que não houve, que o Sarrafiori se jogou. Mas o Porra. critério adotado para esse tipo de lance, ele adotou também na área do Internacional. É. Que houve a mesma jogada e ele também não deu Mas pênalti. tem que dar. Não, isso é o critério da arbitragem. Não, critério de não dar pênalti, Não, nunca vi. O critério, Nunca vi. o critério na disputa da jogada, E sim. aí quem cresceu foi o Carné, né? No ataque É, do Inter. ele fez 2 defesas. Aí, ó. Essa aí, ó. Baita defesa também. É, são 2 defesas. Por esse mini compacto aí dá pra ver que não foi aquele toque de bola improdutivo. Não. O Inter teve bastante opções aí pra marcar não. mais que um gol, né? Mas isso aí eu sigo a máxima de um antigo treinador de futebol, que já não está mais entre nós, mas que todos nós conhecemos e respeitávamos muito, o seu Enio Andrade. Jogo em que o time tem um atleta expulso, a marcação é individual, sobra um no teu time e tu resolve todos os problemas. Entendeu? Marca um a mais, marca homem a homem, sobra um no teu. É obrigado a dar certo, é obrigado a fazer a Mas tem coisa gente que não andar. consegue. Não, é verdade.
Verdade. Às vezes até com 2 a menos não consegue ganhar o jogo também. É verdade, não. E muito tempo. E o Internacional ganhou esse jogo somente por causa do pênalti. Porque o jogo o gol foi conquistado no pênalti da expulsão do jogador. Sim, mas se o E a cara, partir- se o cara não faz o pênalti, era gol. Sim, mas eu estou dizendo que... Não, é diferente do pênalti cometido quando o cara entra na área e o cara dá um rapa ou mete a mão na bola e tudo com o goleiro lá dentro. Ali Certo. não, ali não tinha ninguém. Se ele não tira com a mão, era gol. A consequência do pênalti, que aí o Juventude ficou Bom, com 10. aí é diferente. É essa que eu estou falando. Consequência. É isso que eu aí estou sim. falando. Agora, tem o treinador do Internacional também se manifestou sobre o jogo e eu gostaria de pedir essa sonora do Eduardo Cudê. De muchos jugadores, sí, lo hemos utilizado en una función que hemos trabajado en estas 2 semanas y bueno, se ha adaptado bien, creo que lo puede hacer ahí, como también puede hacerlo en otras posiciones, pero bueno, hoy creíamos que nos podía ayudar ahí y creo que lo hizo muy bien. Ele agradou, né? Eu acho que foi uma boa contratação. Agradou aí, ele foi bem... Acho que tem tudo para tem tudo É do pra time dar do certo. Bernardone, né? É. Não por ser colorado, mas para tirar um sorriso do Cudê é difícil. também. difícil, Que nem o Bernardone. Né? Agora ele sorriu. Agora sim, Agora ele se soltou um pouquinho mais. Depois tem algumas mensagens legais aqui. Por favor. Pode ser? Só não, Fiorinho. só não, Não tem paulada. Não, não, tem. só não me dá, porque quem diz o que quer, Ouve ouve o que não quer. Não, tranquilo Então, aqui. Aqui, vamos ver aqui. O Humberto Claudino. O único título do Inter em 2019 foi o título protestado pelo Independiente, diz ele aqui. Não sei do que ele se refere. Tem um jogador aí que o Inter teria... Cuesta? Estava em dia? É do Cuesta, né? exatamente. É. Então foi divulgado o na Grêmio, imprensa o, hoje. Grêmio, o Grêmio nunca teve título protestado. O João Francisco Marquesan. Grêmio também jogou contra a 10 ano passado. Esqueceram? Diz aqui o João Francisco Marquesan. Mas Contra não- o Juventude? não tem- Foi 6-0, né? É. Mas o que eu gostaria de dizer assim, a minha preocupação, pelo menos a minha, não é se foi 1-0 esse ano retrasado, estamos falando hoje, as dificuldades de hoje e as coisas boas de hoje. As coisas boas de hoje também nos interessam muito. Tem mais aqui, o Márcio pergunta, o Márcio Sanhudo, quantos títulos nesses 4 anos? Pergunta ele aqui. O que mais aqui? Quem começa mal termina bem, diz o Sidney. É. E o outro telespectador que também está participando aqui é do César Lodeiro. Boa noite, Darcy Bancada. Os gremistas sempre com desculpas farrapadas. Fiasco contra Caxias e ele diz que o bom início do Inter. Mensagem do César. Verdade, o Internacional começou melhor que o Grêmio. Ganhou fora de casa. Não, e outra, toda a imprensa dizia que o Juventude era o favorito, que era o melhor time do interior. Por isso que eu digo que se o Grêmio botar os reservas a jogar contra o time do interior, vai ganhar sempre. Se botar E o domingo e Inter é a mesma Pelotas coisa. ganha, então? Hã? Se botar contra o Brasil lá no Bento Feito? Ganha, tranquilamente. Tem mais Mas time. jogou contra o Pelotas e não ganhou? Perdeu? Não, perdeu nos pênaltis. Foi Mas foi um jogo pênalti é sofrido nos loteria. 90. Hein? Né? Foi sofrido o jogo com o Pelotas. Não, mas é que perderam No tanto segundo gol. tempo melhorou um pouco. É, mas... perderam muito gol aqui, ó. É que uma coisa é tu jogar contra o titular, o adversário, e outra coisa é ele jogar contra inferiores aí, do interior. O do interior jogar contra os reservas é uma coisa, e jogar contra os titulares é outra. Os caras se superam, há uma outra, claro que há. Mas de qualquer forma, eu entendo que não pode perder pontos em casa quem quer ser campeão. Ainda mais um campeonato de tiro curto, onde tu tem que ganhar para obter vantagem ali na frente, né? E o Pelotas foi um dos poucos que ganharam do Inter no Beira-Rio temporada passada. Né? É. Bom time o time do Pelotas, um time interessante, bem treinado pelo Piccoli, um time organizado, forte fisicamente. Né? A gurizada do Grêmio sofreu muito com o embate físico, um time bem preparado. A gente imaginava que pelos 10 minutos do segundo tempo eles estariam muito cansados e eles aguentaram até 30 minutos. O Grêmio conseguiu
se sobrepor fisicamente a partir dos 30 minutos do segundo melhorou. tempo. O Pelotas tem um bom time, vem com uma boa base já da Copinha do ano passado. Foi um bom jogo até para primeiro jogo de temporada, foi um bom jogo o jogo do Grêmio com o Pelotas. O Grêmio não virou o jogo por detalhe. O Grêmio teve muito mais chances. Muita chance. No segundo tempo poderia ter ganho. Erraram muitos mais gols. chance. Quando estava 0-0, antes do Pelotas fazer o gol, o Grêmio teve 3 chances. Quem não viu o Ferreirinha jogar, Ferreirinha, né? Virou Ferreirinha, né? Era Ferreira. Quem não, passou a ser Ferreira. quem não viu jogar e viu somente naquele jogo contra o Pelotas, que não sabia a história dele, que ele teve para ser dispensado do Grêmio, foi para o Aimoré, ficou ali, foi recuperado no Aimoré, voltou aqui, e como havia necessidade de formar todos esses times, aí colocaram ele. Aí ele jogou bem contra o Pelotas. Aí, é um fenômeno, cara. Mas não jogou nada Deixa contra o eu terminar Caxias. de falar, Bernardoni. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Eu entendo, e que eu vou dizer Desculpe. eu vou dizer o que tu quer dizer. I'm sorry. Ele veio bem hoje, hein? Árbitro da FIFA, tu vai querer que fale o quê? Aí ocorreu que teve a oportunidade no jogo seguinte e não foi bem, porque ele não é o que demonstrou naquele jogo. Verdade. Ele é um menino que precisa ser muito bem orientado, uma série de coisas. Entendeu? Então, muitas definições sobre o Ferreirinha que não são verdadeiras. Tenham calma com o menino, que é para ver se dali sairá alguma coisa ainda. Não coloca uma pressão muito grande sobre ele, né? Mas ele tem virtudes. Mas tem que ser aprimorado, obviamente. Me diz uma coisa, tu que é conselheiro do Grêmio, o que tu achou da declaração do Kahneman? Independente do contexto, não cabe ao Kahneman fazer aquele tipo de declaração. Essa é a minha opinião como torcedor do Grêmio, não como conselheiro. Independente dele ter razão, dele ter as questões dele. A opinião dele, mas não, eu entendo que ele é uma liderança, ele é um cara que tem um tempo de casa, que tem títulos, que tem uma relevância. E foi respeitada a opinião dele, mas não cabe a ele fazer aquele tipo de análise, até porque pode-se questionar se as demissões foram corretas, se não foram corretas, mas o presidente tem legitimidade para fazer as mudanças que ele achar que tem que ser feitas. Ele é o mandatário do clube, foi eleito para isso. Agora, e cabe ao atleta, ao funcionário, acatar as decisões e aquilo que o Jermin Petri sempre falava, né? Assunto de economia interna, né? Não cabe a público para se tratar esse tipo de questão. Mas aí o Renato, como gerente geral, fez tudo diferente, né? Então, eu saí daqui, avisei o pessoal que ia haver mudanças aí, que eu não tinha nada a ver com isso, que ia acontecer, porque eu não sabia nem se eu ia continuar, que eu não tinha renovado. Já estava tudo acertado, ele tirou o time para deixar tudo pronto, para ele voltar. Não pode. Agora, o Kahneman não foi profissional. Não. Ele podia dizer tudo aquilo lá dentro com a direção. O Kahneman chegar lá e dizer tudo aquilo. Não disse pensando só nele. Ele representou o grupo. Claro. Ele falou em nome não foi geral. Sozinho. O grupo não gostou. Mas vem cá, tu já viu o argentino trouxa? Já viu o argentino trouxa? Saiu os bons e ficou os ruins? Como é que é? É a opinião dele. Não sei dele. E uma perda considerável o Jeromel, né? Não tem tempo para retornar agora, né? Um mês. 1 ou 2 meses? Um mês a previsão. Porque foi uma artroscopia, né? No menisco. Né? Pogel, do Internacional? 2 meses. 2 meses. Vai ficar 2 meses parado. E eu também ia ter oportunidade agora. Eu só não entendi uma coisa. Eu fiz esse trabalho no menisco. No outro dia eu estava caminhando, tranquilo. Ele vai levar um mês para ficar bom. Depende do que era. O Cassiá foi o primeiro cara no Rio Grande do Sul que com 15 dias ele fez a artroscopia com o Marchek. Nem sei bem se é esse o nome. Foi lá, fez um processo lá, mas era no joelho, que todo mundo ficava 40, 50 dias naquela época. E ele foi lá com o Dr. Marchek, que fez uma inovação, e em 15 dias o Cassiá estava jogando. Ele está aí, sempre por aqui, ele pode contar essa história com detalhes. Não, mas eu acho que sim, porque eu 2 dias depois eu estava caminhando, subindo escada. Subindo escada não me aplica, né, Bernardoni? Escada, não. Eu moro no 3º andar, Sim. sem elevador.
Sou obrigado a subir. Sim, mas subia de me carrinho de segurando, mão, não, subir. Mas caminhava normal. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo aqui com o nosso Dois Toques. Quero mandar um abraço para o Geraldo Damiani, que está nos acompanhando. Geraldo, grande abraço. Nós vamos a um intervalo e retornamos em seguida com o nosso Dois Toques. Nós estamos com a presença aqui do Ricardo Pereira, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Ayrton Bernardoni, conselheiro dos árbitros, e o Flávio Fiorin. E já foi advertido com cartão conselheiro amarelo há da pouco. imprensa. Já recebeu a sério. Nós voltamos em seguida. Voltamos com o nosso Dois Toques, aqui na RDC TV, contando com as presenças do Flávio Fiorin, do Ricardo Pereira e do Ayrton Bernardoni. Mas o futebol gaúcho perdeu, o Grêmio perdeu um conselheiro no decorrer da semana, o Cabistani. Nós fomos pegos de surpresa aí. Eu estava de férias, estava na praia. Na terça-feira de manhã recebi uma mensagem, me chocou bastante. Perdemos um grande gremista essa semana, o Newton Cabistani, era um cara de personalidade fortíssima, mas de um coração enorme. Foi ele que me apresentou o Grêmio por dentro, né? Foi o cara que me trouxe para a política do Grêmio, um cara que talvez o maior amigo que eu tenha feito dentro do Grêmio. E pegou a todos de surpresa, foi uma comoção geral, mas a gente acredita que ele está olhando pela gente lá em cima e com a camisa do Grêmio, do lado de outros grandes gremistas que já se foram também. Então fica a minha homenagem a ele, ao Gabriel e ao Eduardo, que são os filhos dele, que eu tinha uma relação mais forte, que a família tenha força aí para suportar esse momento de dor aí. 63 anos. 63 anos. Jovem, Jovem, né? estava Jovem. jovem. Eu vi ele no programa. Ele esteve aqui debatendo, participou dos programas de rádio no decorrer da semana. É um cara que tinha um brilho no olho. Era um cara que tu não via ele apagado, assim. Ele era um cara de personalidade muito forte, mas era um cara que acreditava nas coisas, acreditava no Grêmio, era um cara de família. Também hoje a imprensa brasileira perdeu hoje o Sérgio Noronha. O Sérgio Noronha, eu tive a honra de conhecê-lo, trabalhando na Globo, trabalhando na Tupi, trabalhando na Sport TV. Mas o seu grande amigo de final de vida foi o Arnaldo César Coelho. O Arnaldo César Coelho, Bernardoni. Que o Arnaldo parece que estava bancando Exatamente. a estadia dele. Exatamente. O Arnaldo, num gesto, que o Arnaldo me parece que é um camarada assim. O Arnaldo é meu irmão. Eu conheço. Quando ele vinha aqui, ele ia lá para minha casa. A gente estava sempre junto. Eu tive algumas passagens com o Arnaldo César Coelho. Ia apitar no Rio, ele ia me buscar no aeroporto. Tudo. Eu sempre achei ele um cara grande sensacional. Amigo, grande amigo. Então, e ele foi o amigo que teve o Sérgio Noronha de apoio financeiro, de colocá-lo numa casa para poder. Então, perdemos um grande homem da imprensa, sem dúvida nenhuma. Nós temos aí ainda a palavra do Maicon para falar sobre a sua lesão. Por favor. E a minha situação é de cartilagem. Cartilagem você não consegue reconstituir a cartilagem, não tem jeito. A minha está no nível máximo, não tem como eu ir ali, comprar uma, botar aqui e vai ficar boa. Não tem. Eu posso fazer a cirurgia, pode ficar boa, mas também não pode. Então foi uma decisão minha, eu consultei o professor Renato, os médicos, todo mundo. Achei que se eu fizesse um trabalho como algumas pessoas que entendem disso me passaram, eu poderia suportar. A pré-temporada minha foi muito boa. Vocês acompanham o dia a dia aqui, viu que eu treinei todos os dias. Todos os dias. Acabava o treino, eu corria, ou ia para academia. O treino era 9h30, eu chegava bem antes para poder fazer meu trabalho de fortalecimento. Ontem, depois de muito tempo, eu consegui jogar 90 minutos. Não é o ideal, mas já é um grande passo para uma pessoa que iria operar. Então tem toda essa situação. A decisão da operação não foi somente dele, foi também de quem não é da área médica, foi do Renato, foi dele, foi do presidente, ele disse outro dia. Agora, E o legal também de hoje foi que durante o trabalho da manhã o Marcelo Oliveira estava correndo em volta lá também, né? Marcelo Oliveira é um caso, é um exemplo também, é um exemplo esse rapaz, de dedicação, de companheirismo.
Agora, o que eu não consigo entender é o Dourado. Também não, Não sei. também não. Agora, os médicos disseram que cada 10 dias vão dar informação. Quer dizer, o cara faz 8 meses que não joga e agora vai dar de 10 em 10 dias, vai dar informação sobre o que está acontecendo com ele. Quer dizer, sei lá. Problema Tá, a médico. situação dele é muito complicada, está demorada. Está muito Muito demorada, demorado. muito demorada. Você assistiu o São José e o Esportivo, Fiorinho? Estive lá ontem à noite. E aí, o que tu pode nos dizer? Bom jogo, um dos melhores jogos entre times, tirando a dupla Grenal, Sim. que enfrentou a dupla Caju, mas foi um bom jogo ontem lá no Passo da Areia. O primeiro tempo o Esportivo foi bem superior, mereceu sair vitorioso. No segundo tempo o Leocê da Lastra promoveu algumas mudanças no São José. E aí o São José foi para cima e buscou o gol de empate. E a salientar ontem que foi aniversário do goleiro Fábio, né? 31 anos e fez o gol de pênalti do empate do São José, mas foi um bom jogo. Esse rapaz é um fenômeno também, né? É. Fenômeno. Ele falhou, bem da verdade. Estava muito triste, cabisbaixo na saída de campo ontem, no gol do Esportivo, mas depois ele cobrou o pênalti e deixou o empate. Nós temos algumas imagens do jogo, as principais imagens do jogo São José Esportivo. Também vamos nos acompanhar, por favor. É o pênalti. Esse já é o pênalti. É. Esse já é o gol de empate do Fábio. Estava 1-0 para o Esportivo, aí já é o gol de empate de São José. Deslocou o goleiro Renan e bateu no outro Teve canto. polêmica de arbitragem? Teve Fiorinho? um lance duvidoso. Eu ouvi reclamação Mas do foi, pessoal de mas Bento. foi corretamente. O assistente estava bem colocado, não foi pênalti, não. E aí saiu o gol que abriu o placar, o gol do Gustavo Sapeca, do Esportivo. A câmera está um pouco longe, mas se eu fosse aproximar um pouco mais, via que o Fábio pulou um pouquinho tarde ali na O jogada. goleiro aceitou. É. Podia defender. O goleiro do Esportivo é um camarada que eu gosto muito, pessoalmente, inclusive. O Renan. Como é que ele foi? Foi bem. Não foi assim exigido muito, mas quando teve que aparecer, apareceu com tranquilidade. O Renan foi desses goleiros que surgiu, foi campeão já no Sub-15, ali com aquele time do Internacional, ganhou um título mundial. Cresceu, foi campeão mundial com o Internacional. Perdeu a posição para o Klemer. Naquele período, ele jogou, o Klemer se lesionou. Antes do Mundial, ele entrou, ficou 9 jogos sem tomar gol, estava bem e tal. Sim, estava quase superando o recorde do Bagatini. Tomou um gol lá no Paraná, Foi. contra o Paraná. E ali foi seu último jogo como titular. Aí o Klemer voltou. E ele foi um cara abnegado esse tempo todo de carreira, ele é um batalhador. Ele não conseguiu jogar muito tempo em grandes clubes, mas ele é um guerreiro. E eu tenho muita admiração pelo trabalho desse rapaz. Agora, o Brasil de Pelotas eu não sei o que está acontecendo com ele. Perdeu para o Moré aqui. 48 do segundo. E pelo que o pessoal acompanhou, já é um candidato aí a... O Brasil teve para cair ano voltar pra passado, né? cima, O Brasil escapou na última rodada, ano passado, no Clássico Brapel, na Bacia Bem, das na Almas. verdade que o Brasil tentou, Darcy, companheiros, tentou levar lá para o Bento Freitas vários treinadores. E nenhum aceitou pelo que o Brasil apresentou na temporada passada e pelas dificuldades financeiras, né? Tanto é verdade que o Brasil investiu no Gustavo Papa, né? Para ser o treinador, Sim. que é funcionário do clube. Né? Sim, e o preparador físico é o Canela. É o Canela. Mas ele ficou na segunda divisão, né? Ficou. Conseguiu se manter mais um ano, né? Se manteve. Teve ali. Pelo menos Tem uma receita ainda. Agora o grande lance do sábado. Grande lance do sábado. A Copinha. A Copinha. O primeiro título nacional do Rio Grande do Sul foi obtido pela base, foi a base do Internacional. O primeiro Grenal fora do estado que vai decidir, que vai mostrar, é a base também. Que legal, hein? O Inter decidiu a última vez há 22 anos, né? Sim. Contra a Ponte Preta, Sim, eu o Guto digo em Ferreira Grenal. era o treinador. Sim. E o Grêmio decidiu em 91, foi goleado pela Portuguesa e só tinha um carinha ali que não jogava nada, que era o Denner. Denner. Que Deus o tenha. Jogava muito. Eu estava de férias nesses últimos dias e eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente todos os jogos do Grêmio na Copinha. E amanhã um clássico. Eu vi alguns jogos do Inter também, um bom time, um time bem treinado. Mas dá gosto de ver o time do Grêmio jogar.
Dá gosto de ver a mecânica de jogo do time do Grêmio, as valências dos jogadores. O Grêmio tem um lateral direito chamado Wanderson, que é um potencial gigantesco, que se for bem lapidado, vai jogar. Aliás, o Internacional também tem um bom lateral direito. O lateral esquerdo, que é o capitão. O lateral esquerdo é muito bom também. Que é o capitão. E o Diego Rosa é muito acima da média. Muito acima da média. O Elias é bom também. Mas o Diego Rosa é muito acima da média. O Diego Rosa surpreende pela maturidade, pelo jeito que bate na bola, o escanteio batido, a forma como ele bate escanteio, como ele bate falta. É um jogador muito diferente, muito acima assim, para a idade, com muita maturidade para a idade que tem. Vai ser um grande jogo. Às vezes a gente não tem oportunidade de acompanhar a base, e a Copa São Paulo sempre é bom, porque a Copa São Paulo permite que a gente assista pela televisão, então os jogos estão disponíveis. E antigamente os veículos de imprensa davam uma atenção maior, né? Maior. Sabe. Muito maior. Esse time que o Grêmio venceu na semifinal, o Oeste era um bom time, um time forte fisicamente, perdeu o jogo numa falha do melhor jogador do time, numa jogada onde o Elias e o centroavante, o Fabrício roubou a bola, o Elias carregou e acabou fazendo gol. Um bom time. O time que o Inter venceu, o time do Corinthians que enfrentou o maior campeão, o maior campeão. O Corinthians é o que mais ganhou. Que me parece que entrou meio que tipo já chegamos. Sim, e acabou tomando uma pancada, perdeu de 3-1. Não, o próprio. E não tomou mais por detalhe. Me permitam, os próprios companheiros do Sport TV lamentavam a eliminação, estavam torcendo claramente. Sim. É que se você é uma televisão regional, uma rádio regional, agora se você é nacional, você tem que ser diferente, você tem que tratar a todos da mesma forma, entende? E o Sport TV tratou o Internacional de uma forma que o Inter não merecia. Mas com o Grêmio também, meu pai assistiu o jogo comigo e eles estavam abertamente... Não, mas contra o Internacional foi uma vergonha, porque era o Corinthians, entendeu? Era o Corinthians. A Globo anunciou que ia transmitir a final toda semana. Aí não ficou nenhum time, ficou 2 gaúchos, saiu fora. A RBS é que vai transmitir. É verdade. Não, parece que... Mas a Globo acho que voltou atrás, pelo que eu vi. A Globo voltou atrás e vai o Kleber que vai narrar o jogo. Vai transmitir para todo o Brasil. Nacional. É que a pressão é muito grande também, os caras de vez em quando têm que se entregar um pouquinho, né? Mas nós vamos a um intervalo, nós estamos conversando aqui com o Flávio Fiorinho, o Ricardo Pereira e o Ayrton Bernardoni, o Ricardo é conselheiro do Grêmio. Nós já retornamos aí para o bloco final, para o encerramento do programa. Amigos, voltamos com o nosso Dois Toques, aqui na RDC TV, contando com as presenças do Flávio Fiorinho, o Ricardo Pereira e o Ayrton Bernardoni. Neste bloco final, normalmente o Cadu pede algumas das muitas mensagens que chegam aí. O Fiorinho acho que vai assumir essa posição aí, inclusive com o Cadu. É verdade. É verdade. Pois é, tá certo. Não, só lembrando que o Grêmio está jogando agora com o Juventude, lá no torneio de Santiago. Sim. Está quase no finalzinho do primeiro tempo, está 0-0. E o Inter foi eliminado pelo Palmeiras, perdeu por 2-1. Era expectativa de ter Grenal, né, na final de Santiago. Ou fica Grêmio e Juventude contra o Palmeiras, né? Nós não podemos querer Grenal em tudo que é competição. E tem Grenal também. domingo à noite no EFIPAM, em Alegrete. Esse está confirmado. Se tem nesse outro aí, já teríamos 3. É. Tem um pouquinho menos, porque os outros clubes também têm interesse em vencer. Não é só a dupla Grenal que quer vencer. Todo mundo Mas quer o vencer. problema é em São Paulo que deixaram o Grêmio Inter chegar. Né? Azar deles. Não, tá certo. Tá bom para nós. Não, e o palco do jogo, o palco do Grenal, não tinha que ser no Morumbi, no Palestra Itália, senão Pacaembu é um local histórico por tudo. É histórico na política, no futebol, em tudo. Então não poderia haver local melhor para um clássico Grenal do que o Pacaembu. Aqui o meu nome dele aqui, falando sobre a final amanhã é favoritaço. O Marcelo Rogério Arruda manda um abraço aí pro Bernardones. Então o Inter é favoritaço amanhã, viu? Mandou dizer para ti. Isso aí, vamos botar a faixa amanhã. Quem mais aqui? Os dois times com categoria um ano abaixo, né? Sim. Os dois times. Com 19. 19. Pelo amor de Deus, diz o Antônio Carlos Borges. Mais um jogo do Internacional ontem que foi uma pelada, diz ele aqui. Foi tão ruim o jogo assim, Bernardo? Foi uma pelada ontem? Cada um tem a sua opinião, ele não viu o jogo. Esse foi sutil, né?
Que mais aqui? O Hélio chegou agora aqui, a gente acabou de falar, né, Darcy? Sim. Alguém sabe me informar o resultado do jogo Inter de Palmeiras e Santiago? 2-1 para o Palmeiras, né? E o Inter acabou sendo eliminado. E ele fala também que o Grêmio enfrentou o Caxias no jogo de quarta-feira, jogou porque em ritmo de férias, estava de férias o Grêmio ainda, dizendo, por isso que perdeu. E aqui também tem o Tobias. Aí é uma para ti. Sim. Faça o favor, Darcy, Lomba e Danilo não são bons? Ele faz essa pergunta para ti. Bons, eles são comuns. O Lomba, o Danilo, o Paulo Vitor, o Wander, são comuns. Por favor, me diga em que clubes eles foram titulares absolutos. É só isso que eu quero saber. Não é assim, ó, entrar e sair. Fica um ano, aí sai e vai procurar outro. Não. Titular absoluto. Este é o goleiro. Como foi o Marcelo Groy, como foi o Tafarel, como foi o Klemer. Esse tipo de goleiro eu conheci. Tafarel foi bom na seleção. Aqui não foi lá. Aquele, o Klemer é melhor que ele aqui. Manga é muito melhor que ele aqui. Entendeu? Isso aí, além de eu apitei jogo desses, de todos eles. O problema do Tafarel foi ter levado aquele gol do Jorge Veras. Jorge Veras. E depois, lá com a seleção brasileira, tomou também na Bolívia um gol parecido. Do Echeverri. Mas isso aí é um lance isolado, convenhamos. Né? Agora, o Manga não foi melhor apenas do que o Tafarel. O Manga, para mim, foi o melhor goleiro que eu vi jogar. Não. Isso aí é um... Agora fizeram uma reportagem com ele. Ele está bem acabadinho. O pessoal do Nacional está ajudando ele lá, né? Eu vi a reportagem. Quem está ajudando? O pessoal do Nacional do Uruguai. O Internacional aqui também ajudou. Acontece que, desculpem a franqueza, mas clube de futebol não é entidade beneficente. E o Manga ganhou o que poucos jogadores ganharam no futebol mundial. Então, não tentem dizer, olha, os clubes têm que ajudar. Não. Até se ajudarem, não tem. O Internacional, há bem pouco tempo, ajudou muito o Manga. Muito. Não foi um pouco. Ajudou muito. E sabe aonde que ele gastou o dinheiro? Sim, claro. Carpeta. Evidente. Gostava Cassino. de jogar carta. Mas ele escolheu esse caminho aí. Entende? Carteado, poker, né? Roleta. Ele era bom na roleta. Então, ele saía daqui e ia... Tem histórias fantásticas dele aqui de ele dizer que está lesionado para não jogar um Grenal, e o Balverde dizia, não, está aqui, tu vai jogar, ganha, e aí tu pode ficar segunda e terça no cassino, lá em Montevidéu, jogando. E dava o dinheiro para ele ir, entendeu? Gastava tudo. Essas são as histórias que tinham aí do Manga, essas das mais suaves que tinham, entendeu? Então, o Manga está nessa situação, infelizmente está nessa situação, mas a culpa não é de nenhum dos clubes que ele passou. Nem do Inter, nem do Grêmio, nem do Botafogo, nem do Nacional. Da seleção. Nem da seleção. Ele escolheu esse caminho. Nós temos que olhar com tristeza, sem dúvida, mas não vamos procurar culpados no futebol. Aí nós só temos um. O que eu fico invocado é que a maioria dos clubes, principalmente aqui, Grêmio Internacional, já vamos pegar os dois aqui, tem jogadores que são enaltecidos, fazem um horror. Os caras foram profissional, receberam em dia, não deixaram de receber nenhum tostão, foram profissional, empregado, foram embora, fizeram a obrigação dele, o clube fez a obrigação, pagou, entendeu? Até logo, muito obrigado. Agora, querem fazer estátua, como fizeram para o Renato, para o Fernandão, querem fazer para o Gabiru, porque fez o golo lá, quer dizer... Tu sabe que, Bernardoni, tu sabe que esse negócio da estátua, eu acho legal. Eu acho que isso aí não tem problema. Uma estátua, quem merece, por exemplo, no Grêmio, para mim, na minha opinião, seria o Eldorado. Esse sim. Esse mereceria ter uma estátua na entrada do campo do Grêmio. Pois é, eu acho, por exemplo, que também o Alfredo Obino mereceria, porque foi ele quem construiu o Estádio Olímpico. Não, quem construiu o Estádio Olímpico foi o Alfredo Obino. O Hélio Dourado, quem construiu foi o Hélio Dourado. Não. Ia no interior buscar tijolo e tudo aqui, ó. Não te entusiasma, Bernardoni, com a conclusão do Olímpico, não, mas com a sua construção. Não conhecia. Foi na minha época. Ele era presidente do Grêmio quando eu ficava. Ele fez a outra parte do Olímpico. Quem construiu foi o Alfredo Obino.
Eu não estou dizendo que ele não fez, estou dizendo que ele concluiu. Agora, o que eu digo, o que eu sou contra, Bernardoni, é o seguinte: é jogador de futebol parar de jogar futebol e acha que o clube tem que empregá-lo. Obrigação. Isto está errado. O cara não se prepara, o cara não faz nem curso de bilheteiro. Não é que bilheteiro não seja importante. Eu estou dando um exemplo assim. O cara não tira uma habilitação de motorista e quer um emprego no clube de gerente. O cara não quer, porque ex-jogador de futebol, ele chega no clube, depois que ele para de jogar, ele quer a condição de gerente. Eu vou te dar um jogador da minha época que eu apitava, o Gaspar. Terminou lavando o carro. Eu nem sei onde é que está o Gaspar hoje. Não sei se ele é vivo. Ele tá, não, é vivo, está na rede social, eu falo com ele. A atividade dele, eu te confesso que eu não sei. Ele deu entrevista e disse: eu sou o culpado. Eu gastei todo o meu dinheiro. É bem ele, por isso que eu estou te dizendo. Esse ele. Mas eu, concordando com vocês em partes, o pior sentimento que se pode ter dentro do futebol é ingratidão. O segundo pior é gratidão em excesso. Sim, sem dúvida. Porque é uma relação profissional, claro, né? O jogador, na hora que ele quer, que ele tem uma condição melhor, ele pega as coisas dele e vai embora. Claro. E ali acabou a relação. Enquanto eu te paguei, tu jogou. aquele que sempre te abraçou. Também. Exatamente. Então, assim, e o torcedor tem essa questão de o amor ao clube. Quem ama o clube é o torcedor. O jogador joga pelo dinheiro. E é isso, independente de A, B ou C. Tem uns que podem ter uma simpatia, uma afinidade maior, mas quem ama o clube é o torcedor. O jogador está ali por uma relação profissional. O Internacional encontrou uma maneira de aproveitar os seus ex-atletas. Beijava a camiseta e tudo, e de repente botava o clube na... O Internacional encontrou uma maneira de ajudar os seus ex-atletas, fazendo com que eles viajem pelo interior aí para arrumar sócio, enfim. É uma forma que tem, os caras não desamparou integralmente. Não, claro, não tem problema. Continua trabalhando. Certo. Agora, tem jogadores que chegam, não, eu tenho que ser técnico da base, porque o técnico... Não, filho, não é assim. É diferente. É completamente diferente. Concordo. Então, muitas vezes os clubes, os torcedores entram nessa apaixonadamente, fizeram isso com fulano. Não. Vou dar um exemplo prático. O Yura, ele não quer ser treinador, não. Ele quer ir lá colaborar, ajudar. Ele está lá no futebol feminino agora. Ele tá de treinador Não, diretor. Diretor do futebol feminino. Está lá de contribuindo, é Cartola agora. Diretor político. Então, isso aí é legal. Isso é legal. Amigos, Flávio Fiorini. Até a próxima. Quem ganha o Grenal de amanhã? Não, essa pergunta não vale. Quem for campeão, pronto. Grenal não tem palpite. O Inter, se ganhar, é penta. E se o Grêmio ganhar, é o primeiro campeonato. É verdade. Então, independentemente de quem ganhe, azar dos paulistas, né? Não, estamos mandando em São Paulo. Independente de quem ganha, os gaúchos estão dando um banho de bola neles. É uma vergonha. Tem 400 times lá em São Paulo e eles ganharam de todos lá. O que é muito legal. E o mais bonito é que os dois estão concentrados no mesmo hotel. Ricardo Pereira, obrigado pela Muito presença. Obrigado, um abraço ao pessoal do Grêmio Democrático, do meu movimento, e muito agradecido pelo convite, estamos sempre à disposição. Obrigado, Darcy, obrigado aos colegas aí pelo debate. Segunda-feira o Cadu Oliveira estará de volta. Beto, para ti também, Beto, um tchau. O Beto é nosso câmera, nosso especialista na área. Tá salgando as naves. Um abraço. Ai. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.